Quando falamos de ficção científica, sempre nos surpreendemos com grandes vilões do cinema que volta e meia tem lasers mortais que tentam cortar a pessoa no meio, ou um cientista louco que cria uma arma de raios laser que destrói tudo que vê pela frente. Mas ainda bem que não nos devemos nos preocupar, já que isso só acontece no mundo dos filmes, não é mesmo? Ou eu tô errado? E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, pensando na seguinte história, era 2013, o nome do nosso protagonista era Martin Lindsay. Ele era um diretor de uma gigantesca empresa lá na Inglaterra. Ele andava pelas ruas de Londres com seu belo e maravilhoso Jaguar XJ, até que ele precisou estacionar em uma rua de Eastcheap. Ele foi lá fazer seus compromissos ali perto e 2 horas depois ele voltou dos seus afazeres do dia a dia e ele vê uma pessoa fotografando o carro dele. Curioso, ele foi lá tirar satisfação com o fotógrafo e quando chegou lá, o fotógrafo perguntou para o Martin o seguinte: você viu o que aconteceu com esse carro? Quando o dono dele voltar, ele vai ficar nem um pouco feliz. Então ele respondeu olhando para o seu carro: mas eu sou o dono desse carro e meu Deus, isso é horrível. O espelho da lateral, o para-choque e até mesmo a logo do Jaguar do seu carro havia sido completamente derretidos, como se algo tivesse pegado fogo ali perto. Mas aparentemente o Sr. Lindsay não foi o único que teve algum tipo de infortúnio similar numa situação dessas. Uma barbearia naquela mesma rua também havia sido vítima de um feixe de luz bastante quente que acabou tacando fogo no carpete, e um café ali perto que teve a pintura da parede deteriorada e o azulejo do chão literalmente estourou por conta desse mesmo raio de luz. Um repórter bem zoeiro que conhecia a existência desse misterioso raio de luz, curiosamente para demonstrar o quão perigoso isso era, ele literalmente pegou uma frigideira e só de zoeira fritou um ovo, e não satisfeito ainda colocou um pão e saiu comendo. Agora vamos ao nosso segundo caso. Las Vegas, Estados Unidos, 2010. Hóspedes do luxuoso hotel Vdara também acabaram se deparando com uma parte da piscina que subia a temperatura dela em mais ou menos uns 6 graus Celsius. Parece pouco, mas se você parar pra pensar, a temperatura da água da piscina chegava a quase 38 graus. Algo que acidentalmente causava queimaduras na pele e ainda era mais que o suficiente para derreter até mesmo os copos de plástico ao redor da piscina. Tá, mas por que caramba estou falando disso? Acho que podemos contar um pouco mais de história. Entre 214 e 212 a.C., o Império Romano fez um cerco na cidade de Siracusa na Segunda Guerra Púnica. Só que eles não esperavam uma coisa: Arquimedes era morador nativo de Siracusa, e algumas lendas dizem que ele havia construído uma espécie de escudo feito de espelhos côncavos que direcionavam a luz do sol, e nos navios, que literalmente com o poder do sol queimava eles. E por mais que isso pareça absurdo, um youtuber já fez essa façanha usando uma lente de Fresno que conseguia concentrar um raio solar a um objeto que chegava até 1100 graus Celsius, suficiente para derreter metal, evaporar água e até mesmo derreter concreto. E um outro youtuber que duvidou fez a mesma façanha e conseguiu derreter zinco, que é um metal que seu ponto de derretimento é na casa dos 420 graus Celsius, como se fosse uma pessoa colocando uma lupa contra o sol para queimar uma formiga. Olha que eu nem cheguei a falar da arma de raios da morte construída pelo Nikola Tesla. Tem algum maníaco com um raio mortal nos Estados Unidos e em Londres derretendo carros e fazendo queimaduras em pessoas que estão em hotéis de luxo? Pense bem, um hotel em Las Vegas tem sofrido com um raio que esquentava a água da piscina, dando queimadura nos hóspedes. Ou era um maluco que fez uma gracinha no hotel, ou era o hotel em si. Enquanto isso, em Londres, a mesma coisa aconteceu perto de um prédio com janelas que eram espelhadas. No caso, o prédio 20 French Church Street, também conhecido como o Walkie Talkie. Ele foi desenhado pelo arquiteto Rafael Vinoli, que coincidentemente fez o design do Hotel Vdara. E curiosamente, os dois têm uma coisa em comum: esses prédios têm como design vidros espelhados e foram construídos de forma côncava, deixando uma fachada mais curva, sendo um fenômeno de convergência solar, onde o design do hotel em Las Vegas aparentemente fez com que a luz do sol que batesse no hotel vira um feixe de luz que fica se movimentando na área da piscina. Mas como eles não perceberam isso antes? Então, eles já sabiam disso. Eles até colocaram uma película nas janelas que reduz o poder dos raios de sol em 70%, que não era tão eficiente assim. Então eles colocaram um monte de guarda-sol ao redor da área da piscina. O walkie-talkie londrino tinha o mesmo problema. Ele recebia a luz do sol e refletia ela, sendo capaz de tacar fogo em carpetes, derreter carros e também, a coisa mais divertida
preferida de todas: cozinhar ovos na calçada. Para prevenir isso, eles instalaram películas escuras no prédio, que custou milhões de dólares e demorou mais ou menos uns 6 meses para concluir isso tudo, lá em 2014. Minimamente curioso alguém construir um raio de luz da morte 2 vezes por acidente. Obviamente, para não dar um problema maior no futuro, na hora que você for fazer o design de algo, você tem que considerar também os seus efeitos colaterais. Você não quer ter a fama de fazer um prédio que tem um formato que acidentalmente poderia botar uma cidade inteira em chamas, não é mesmo? Sem falar das outras coisas que o walkie-talkie em Londres acabou acidentalmente fazendo, como cortinas de vento fortíssimas que poderiam lançar os pedestres que estavam aos arredores. E sem falar que, por causa desse mesmo prédio, mais restrições para construir arranha-céus em Londres foram estabelecidas em 2019. Por mais que não foi relatado um incidente específico, o governo local falou que estariam monitorando grandes construções locais, assim como o walkie-talkie, para garantir que as condições de vento nas ruas ao redor continuem estáveis. Por isso que temos que ter uma boa noção do que estamos fazendo e considerar todos os fatores que podem causar algum problema no futuro. E isso prova que algo que pode ser minimamente bonito aos olhos de alguma pessoa pode causar problemas para outras. Não leve as coisas só porque é bonitinho, mas sim porque tem que ser funcional e não trazer nenhum prejuízo às demais pessoas ao seu redor. Essa história de hoje prova que todos esses pontos, com sensatez, pensamento prático e pensar principalmente no que pode dar errado, é uma coisa importante para qualquer projeto seu. E isso é mais que importante para todo mundo ao seu redor. Você com toda certeza não quer ser um cara que pode acabar fazendo uma cagada por conta de uma escolha errada. Por isso que eu recomendo sensatez em todos os sentidos. Mas enfim, eu sou o Rick e só quero compartilhar minha opinião com vocês. Se você chegou até aqui, mano, tá na cara que tu curtiu esse papo, não é mesmo? Então, brother, me faz um pequeno favor, deixa um like aí embaixo, se inscreva no canal e ativa o sininho, custa absolutamente nada e você nos ajuda demais, véi. E como sempre, o link da fonte e do nosso servidor do Discord tá aí na descrição. E quem tá se perguntando, os vídeos aqui saem toda segunda, quarta e sexta-feira, sempre às 20 horas no horário de Brasília. E bem, avisos dados, então só me resta uma coisa. Se você discorda de mim, ou quer acrescentar alguma coisa, ou tem alguma sugestão, deixe embaixo nos comentários que com toda certeza eu vou ler. Meu velho, muito obrigado por me ouvirem até aqui. Fiquem com tudo e falou-se.